jogo. E o Coringão vence o Palmeiras por 1-0 neste primeiro confronto da Copa do Brasil. E por que eu tô rindo? Porque, cara, não pode ser tranquilo, né? Tem que ter uma pitada ali de drama, tem que ter aquele negócio ali que, tipo assim, você até imagina que pode ser mais tranquilo um jogo, mas nunca é. Nunca é, principalmente quando se trata de um Corinthians e Palmeiras, né? Enfim, vamos falar um pouquinho do que foi esse jogo, desse confronto. É, Cara, eu tô muito feliz com a vitória porque, na minha cabeça, o Corinthians precisava vencer esse jogo pra estar vivo contra o Palmeiras no jogo de volta no Allianz Parque. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que é difícil jogar lá, é difícil ganhar lá, não é impossível, né? O próprio Corinthians já conseguiu ganhar lá o jogo uma das finais do Campeonato Paulista. Mas o fato do jogo de volta ser lá, então eu acho que era extremamente importante o Corinthians conseguir vencer esse primeiro confronto, né? Esse jogo aqui. Então, e levar uma vantagem. Honestamente, eu acho que essa vantagem ela vai equilibrar o jogo, porque eu não acho que eles têm totais condições, né, de fazer o gol lá e ganhar o jogo lá. E, enfim, né? Vamos por partes, né? Eu já tô indo pro jogo de volta e calma, acabou de terminar o primeiro jogo, né? Falar um pouquinho, né, da escalação. Primeiro que, nesse sentido, eu não tenho o que falar do Dorival, porque eu acho que ele colocou o time que tinha que colocar. Acho que todo mundo escalaria esse time, talvez se tivesse duas alterações ali no máximo, que eu acredito eu, que seria as escolhas do zagueiro, né? Tem gente que poderia colocar o Kaká no lugar do Gustavo Henrique ou do Ramalho, ou alguma coisa assim. E o meio-campo, o fator Carrijo, e teria colocado o Bidon. Eu, particularmente, teria iniciado com o Bidon, né? Mas eu não sou treinadora. Mas eu acho que o jogo do Carrijo mostra cadê o Carrijo que a gente conhece, né? Mas enfim. Ele começou com o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. E no meu campo ele foi com o Ranieri, que fez uma baita na partida, na minha opinião. Martinez e o Carrijo, Rodrigo Garro e a volta do trio do Corinthians, né? Yuri, Alberto, Garro e Memphis Depay. Finalmente tivemos um jogo aí, a volta, um jogo inteiro, né? Completo ali com esses três jogadores. Ou seja, de escalação, eu acho que o Dorival fez o que tinha que fazer. Colocou o que tinha de melhor. Exceto, como eu falei aqui, que poderia ter, tipo, duas alterações ali. Não tô falando que eu prefiro o Kaká, tá? Só tô falando que é o que... A zaga em si do Corinthians, a gente não tem uma zaga titular absoluta, né? Mas, começando pela zaga, eu que sempre critico ele, o André Ramalho, né? Que me irrita pra um caramba. Nesse jogo, ameaçou me irritar num momento que ele perde a bola lá, ele tenta dar uma caneta no Vitor Roque, aí ele acaba perdendo a bola e quase faz cagadinha, né? Quase faz cagada. Mas depois disso, que partidaça do André Ramalho, né? Que partidaça da zaga do Corinthians, André Ramalho e Gustavo Henrique, né? E antes de elogiar eles, teve um pênalti pro Corinthians, né? Teve um lance ali numa jogada que o Memphis tenta chutar e o Gustavo Gomes, né, com a sola do pé ali, pega na canela dele. Nem acho até que foi intencional, mas não precisa ser intencional para ser pênalti, mas pega, né, na canela com a sola ali. O árbitro não dá, mas o VAR chama e aí ele marca o pênalti. E aí o Yuri, que está voltando, né, voltando ali a ser titular do Corinthians, voltando de lesão, vai cobrar o pênalti, demora muito para cobrar o pênalti ali, né? E acaba errando. Errando não, né? O Everton defende ali o pênalti. Cara, eu acho que nessa hora, a gente às vezes tem aquela sensação, né? De que, mano, será? Tipo, eu não sei vocês, mas fica com aquela sensação ali, tipo, pênalti, não no início do jogo, né? Mas nos minutos iniciais ali, praticamente. Aí um pênalti pro Corinthians, aí você fica naquela assim, cara, é muito fácil, né? Tipo, tá muito fácil. E quando tá muito fácil, a gente suspeita, cara. Não existe facilidade pro Corinthians, não existe. E aí o Yuri vai e perde o pênalti, o Everton pega. Ai, cara, é inacreditável, né? Inacreditável. Então, tipo assim, e aí nesse momento meio que dá uma brochada. Por que dá uma brochada? Porque você fica com a sensação que, tipo assim, porra, mano, a gente podia estar na frente, né? Pô, perdeu o pênalti, cara, a gente podia estar na frente. Você fica com essa sensação. Mas, e mesmo assim, cara, mas de modo geral falando, o Corinthians fez um bom primeiro tempo. O Corinthians
tava melhor no jogo, tava trabalhando as jogadas ali e tudo mais, só tava errando mesmo naquela segunda bola e na finalização. E depois desse pênalti, teve uma oportunidade ali com o próprio Yuri, né? O Garro dá um passe pra ele ali, o Yuri devia pegar de primeira e ele tenta dominar e ele se enrosca todo ali. E o Yuri é esse jogador que ele é confiança, né? O Yuri Alberto, quando a confiança dele, tipo, ele acabou de perder um pênalti, então ele faz isso, a confiança dele automaticamente vai pro limbo. E se ele tivesse feito pênalti, talvez ele teria chutado de primeira. A confiança do Yuri é isso, né? Ele é um cara que ele é muito. A cabeça dele é muito. O Yuri ele é uma montanha russa, né? E nem acho que, tipo assim, falar que o Yuri fez um jogo ruim no primeiro tempo. Eu acho que ele ficou apagado no segundo tempo, principalmente depois do pênalti, mas também não, a bola não chegou muito pra ele. Embora, embora eu acho que o Corinthians trabalhou bem o jogo, né? Ficou mais com a bola e tudo mais. Só que aí, nos minutos finais, o Palmeiras cresceu no jogo, né? Os caras começou a colocar a bola ali no chão, começou a toquinho ali e tudo mais e chegar, né? E aí que eu tô falando que foi uma partidaça do André Ramalho e do Gustavo Henrique nesse sentido, porque se a gente teve um pênalti que foi que o Walter pegou, né? O Walter, ó, o Everton, que ele acaba defendendo o pênalti do Yuri, se a gente teve essa oportunidade de gol, o Palmeiras também teve ali, o Gustavo Henrique, ele defende primeiro, o Gustavo Henrique defende primeiro e depois o tira, né? O Gustavo Henrique tira, depois o André Ramalho tira em cima da linha também, o Hugo já tinha ido nessa. Então, de modo geral, o primeiro tempo você sai com aquela, tá? É foda porque foi um pênalti, mas o 0-0 ali tá. Valeu o empate ali, valeu. Só que o Palmeiras ele tinha melhorado, né? E aí que eu falo, mano, é aí que a gente vê a diferença e por isso que eu acho que a gente tem que colocar os pezinhos no chão e não achar que o jogo tá ganho, que a classificação tá meio caminho andado. Muito pelo contrário, eu não acho que tá meio caminho andado. Eu acho que a gente tem que ir com a sensação a gente tem que ir com a mentalidade no jogo de volta que tá tudo igual ainda. Porque, assim, no segundo tempo a gente viu nitidamente que o Corinthians morreu em campo, né? Tipo assim, o físico do Corinthians, a postura dos jogadores e o Palmeiras é um time que cresce no segundo tempo. Por isso que eu falo, a questão é, o Corinthians tem bons jogadores? A gente pode citar um ou outro ali, que é o caso, né? Quando tá bem o Garro, quando o Memphis tá bem, quando o Yuri tá bem e o Hugo, né? Que são os jogadores mais diferencial ali. E o próprio Carrijo, só que o Carrijo ele sumiu faz tempo, né? O Carrijo aí que eu não vou falar de novo, não, que nem que eu imagino ele do Carrijo, porque é só imaginação. Não posso provar nada. Mas assim, então a gente tem um individual ali, a gente pode falar de jogadores do Corinthians. E acho que até, né, por exemplo, esse trio de ataque do Corinthians é um excelente trio de ataque. Só que qual é o diferencial pro time do Palmeiras? O diferencial do time do Palmeiras é que os caras têm, como é que eu posso dizer? Se chama Abel Ferreira. E por quê? Porque o Abel, é o que ele coloca nesse time do Palmeiras que é o coletivo. Então, coletivamente, o time do Palmeiras ele se sobressai ao do Corinthians. Por quê? Porque é um time que já tá treinando junto há muito tempo. É um time que já tem o seu treinador ali há muito tempo. Então, eles já conhecem todas as jogadas. Eles conhecem cada passo de cada jogador ali, independente se o jogador acabou de chegar. Porque é um time, né, é muito bem treinado e tem um treinador há muito tempo com a mesma ideia ali. Então, tipo assim, você vê que nesse finalzinho, quando o Palmeiras colocou a bola no chão ali, eles chegaram. E aí, volta do segundo tempo, e eu achei também que o Palmeiras estava melhor do que o Corinthians. O Corinthians estava meio apagado, começou a errar passe, os jogadores começaram a cansar, começou a fazer falta ali. E você vê que o físico dos caras ali, parece que eles têm um físico melhor, eles têm um fôlego maior ali. Que eu não sei o que acontece, que é sempre no intervalo ali os caras voltam, sei lá, ligado. E o Corinthians, sempre quando volta do intervalo, parece que volta apagado, né? É incrível. Mas numa dessa, né, mesmo acho que o Palmeiras ali jogando melhor de certo modo, chegando um pouquinho mais, teve até uma oportunidade ali que eu esqueci quem que foi um jogador do Palmeiras, esqueci quem que foi, ele deu uma cabeceada, cara, tipo assim, ele não tava impedido, ele achou que tava e o Hugo defendeu assim, rapaz, ali eu levei um susto. Mas beleza. E aí, né, teve o lance que o Yuri sofre uma falta, cara, pra você ver como que é o futebol, né? O Yuri sofre uma falta, e aí começa aquele debate, aquela discussão, e o Garro prontamente, né, cobra a falta ali, lança pro Mateuzinho, o Mateuzinho esperto também, que cruzamento do Mateuzinho na cabeça do Memphis, o Memphis Depay, o baixinho Memphis Depay,
sobe e faz o gol de cabeça, gol pro Coringão 1-0. E aí que tá o problema, na minha opinião, né? Não o gol, obviamente. Mas o Corinthians faz o gol, na sequência, o Palmeiras faz um gol. Na sequência, o Palmeiras empata. E aí, tu fala assim, porra, de novo, mano, não pode ser fácil nunca, cara. Você não pode, tipo assim, meu Deus, você não tem um minuto de paz. E aí sofre o gol e, de novo, mais sorte do que juízo, cara. Porque foi ali uma falha, defesa desligada ali logo na sequência e sofre um gol. E aí, por conta, era quem? Era o Ranieri ou era o Bidon? Não lembro se era o Ranieri, acho que era o Ranieri no lance. E tipo, lance milimétrico ali, aí eu sei que vai ter reclamação por parte do Palmeiras e tudo mais, e faz parte, quer dizer, faz parte por quê que faz parte? Aquilo que eu já falei em questão de arbitragem. Eu já falei em jogo do Corinthians, eu já falei em todos os outros jogos e tudo mais, que a arbitragem de modo geral, o VAR de modo geral é um lixo. E aí só vem reclamar, só vem a público reclamar quando o seu time é prejudicado, né? É sempre assim, só quando o seu time é prejudicado. Mas os clubes, de modo geral, não se unem para tentar mudar isso. Não se unem contra a CBF para tentar mudar isso. Porque a CBF fala que não tem dinheiro para implementar o VAR semi-automático lá, o da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes aí e tudo mais. Coloca um negócio desse e não tem discussão. Não vai ter mais discussão. Vai ser discussão só de quem não tem cérebro para querer discutir com o VAR semi-automático, né? Mas é isso. Então, tipo assim, eu já reclamei de arbitragem inúmeras vezes, sei que vai ter reclamação agora, mas impedido por questões milimétricas ali, né? E aí, o Corinthians, tipo assim, o Corinthians volta, parece que depois desse lance, o Corinthians volta não a crescer no jogo, mas ter mais oportunidades. E aí, eu acho que foi um erro também do Corinthians nesse sentido, cara, porque teve chances, só que o time tava meio morto, né? Então, assim, só que teve mais oportunidades, porque eu acho que o Palmeiras sentiu também o gol anulado. E o Corinthians teve uma chance com o Memphis, teve outra chance com o Garro, teve uma chance com o Martinez. Só que, tipo assim, na finalização, os caras fazendo cagada, né? Tipo assim, porra, meu Deus. E aquela sensação de parecer que 1-0 era o suficiente, mas não é, cara. 1-0 nunca é suficiente, principalmente contra o seu rival, principalmente em um jogo de mata-mata. A quantidade de gols ali, ela é importante, ela faz a diferença, né? Já tinha perdido um pênalti, então assim, podia e dava a sensação que ficou ali no final ali do jogo praticamente, nos últimos 10 minutos do Corinthians, era que dava assim para ter feito um 2-0, sabe? Se tivesse um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de com o pé calibrado ali, o Garro teve a chance, o Memphis, enfim, o Martinez também eu falei, né? Então assim, não dava, sabe? Mas parece que, tipo, parece que senta no resultado. Ah, tá bom aqui 1-0, a gente já vai com a vantagem pra lá, enfim. Isso é o que me pega um pouquinho, né? Mas voltando, primeiro jogo, a vantagem é extremamente importante. Agora, na semana que vem, a gente vai enfrentar eles lá no Allianz Parque. Muito provavelmente o Dorival vai repetir o time, né? Acredito que ele vai repetir o time, porque não se mexe no que tá... No que deu certo, né? Não se mexe no que deu certo. O Corinthians fez sim uma boa partida, pecou sim nas finalizações, mas acho que fez sim. Foi um derby de modo geral ali, foi um derby bom de você assistir, né? Não teve muitos lances dos goleiros fazendo tantas defesas, mas foi um jogo bom de assistir, de certo modo. Agora o jogo é lá e sabendo que é difícil, sabendo que tem várias questões lá, né? Questões do gramado sintético, questões do jeito que os caras jogam lá, a torcida e tudo mais. Eu espero que o Corinthians entre com o espírito de que... como se estivesse 0-0 nesse jogo de volta, porque eu acho que vai ser extremamente difícil. Eu não quero zicar, não quero falar nada não, mas meu coração tá tipo... Hugo é o nome dele. Hugo é o nome dele. Enfim, o que eu mais que eu tenho pra falar? Deixa eu ver. Aí, eu acho que nas alterações também, né? Tipo, não vou deixar passar o Dorival, porque quando é pra criticar ele, vem aqui critico, né? Mas eu acho que questões de alterações também, eu acho que o Dorival, ele fez muito bem. Demorou um pouco, eu acho, pra tirar o Carrijo, porque o Carrijo, naquele lance que foi o Memphis ou o Garro que lança uma bola pra ele, acho que foi o Memphis, ele não consegue dominar, mano, domina com o braço ali, aquele já foi bizarro, né? Então, tipo assim, já deveria ter tirado o Carrijo ali, mas na hora de fazer a troca ele foi bem, ele tira o Carrijo e coloca o Bidon.
Depois ele tira o Ranieri, que já tava amarelado, e coloca o Charles, né? E tira o Matheus Bidu e também coloca o Andileri. O Matheus Bidu, que fez uma partida muito boa também, eu gostei da partida. Cara, eu gostei da partida de todo mundo. O Mateuzinho, bem demais. O Bidu. De modo geral, acho que o Memphis estava meio apagado, mas aí o Memphis, né, tipo assim, apagado no quê? No que a gente espera dele, né? Que a gente espera mais dele. Só que o cara vai lá e mete gol. Vai falar o quê do Memphis? Vai falar o quê? Vai falar o quê, né? E aí? E aí? Falar o quê? E eu não sei vocês, mas eu só vi a galera pé da vida reclamando de assistir o jogo no Prime Video. Mas vocês estão malucos, né, gente? Na hora que eu vi ali que a narração era Galvão Bueno, Marcos e como comentarista ali, e Neto, Deus me livre, mano. Deus me livre, passei longe daquilo ali que eu sabia que ia ser um show de horror, né? Um show de horror, porque eu, né? Melhor assistir no Globoplay lá, com a narração do... Esqueci o nome dele. Luiz Roberto, que eu gostava do Luiz Roberto narrando Fórmula 1, né? Mas enfim. Tem alguma coisa mais pra falar? Acho que não. Olha, o meu final de semana ele tá salvo. Graças ao Corinthians, o meu final de semana ele vai estar intacto, independente do jogo do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos até a próxima quarta-feira. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, se inscreve no... Eita, calma. Tô ansiosa. Deixe seu like, se inscreve no canal. Se você quiser e puder contribuir com o Pix ou Valeu, é muito bem-vindo. É nóis. Respeita as minas. E vai, Corinthians.